Pronto. Você está no lugar das pessoas certas, como eu estava dizendo a frase, que a partir do momento que a gente se reúne, a probabilidade de a gente ter inúmeros resultados. O nosso objetivo é avançar e contribuir. Por isso, a gente sabe mais do que nunca a importância de ter resultados significativos, certo? Então, nós vamos avançar aqui. Primeiro, a gente pede foco total, porque o que acontece? A gente está com a cabeça em vários tipos de situações, em várias coisas, então a gente precisa fazer com que o nosso foco permaneça aqui para que a gente tenha maior produtividade. Então, a primeira coisa é foco total que a gente pede, é essa gentileza. Seguindo, nós temos o objetivo de falar, trazer uma ideia para vocês aqui referente às áreas que são... Deixa eu só ativar aqui, pessoal. Admitindo aqui. É provável que um ou outro colega entre e a gente vai adicionando. Certo? Pronto. Igor está aí na sala agora. Certo. Então, pessoal, como eu estou falando da questão relacionada ao foco, ela é imprescindível para esse momento, que aparentemente ele se tornou tão delicado. Então, por isso nós temos o objetivo aqui de compartilhar com vocês coisas que nós julgamos ser pertinentes, coisas importantes, para ser um facilitador aí na nossa retomada. Alguns negócios já estão retomando de forma gradativa, então a gente acredita que é uma forma da gente fazer as coisas de uma forma interessante, certo? Então vejamos, passando aqui para o próximo slide. Ele ainda deu uma travadinha. Pronto. O objetivo do nosso encontro é ensinar conceitos e estratégias comerciais e de marketing para que o empresário consiga, então, planejar com antecedência todas as ações de divulgação de sua marca, produto ou serviço. Só reiterando, a gente tem o objetivo de dividir, pelo menos, esse tema em 2 encontros aqui, para que a gente possa analisar as questões que são mais práticas, que venham a contribuir com o nosso cotidiano. Tem uma frase que nós compartilhamos no nosso treinamento, de Alvin Toffler, que diz que ou você tem uma estratégia própria, ou então, automaticamente, você será parte da estratégia de alguém. E quando a gente fala alguém, a gente fala de um terceiro, a gente fala de uma situação real, que não necessariamente se configura em uma pessoa, mas exatamente no momento que a gente está vivendo, ela se encaixa basicamente como uma luva. Nós, como empresários, não vou dizer que sejam vocês aqui, mas existe uma tendência significativa de que muitos deles consigam dizer que os seus negócios prosperam ou deixam de prosperar apenas por resultados de terceiros. Por exemplo, a crise, como mesmo foi mencionado por mim até alguns minutinhos atrás, ela sim, ela está refletindo. Agora, até que ponto eu permito que ela reflita no meu negócio e se responsabilize? Basicamente, a questão de nós ficarmos reclusos, digamos assim, ter essa condição de isolamento social aconteceu em torno aí de uns 30 dias. Mas muitos empresários eu vejo nesse período lamentando o fato de que, poxa, agora essa crise vai fazer com que eu não consiga vender, vai fazer com que isso não me gere resultado, que isso me traga dívidas, que eu tenho que demitir colaborador, que eu tenho que deixar de investir. Só que o que de repente a gente não percebe é que 30 dias atrás, um pouquinho antes, uma semana, 2 semanas antes desse isolamento social, muitas dessas coisas já não estavam sendo feitas. E muitas pessoas, de uma forma até mesmo sem pretensão, inconscientemente acabam jogando a responsabilidade para a crise, para a pandemia, algo que ela já foi, digamos assim, já fez vista grossa por muito tempo atrás, nos últimos 6 meses. Aquele investimento que ela não fez, aquela capacitação que ela não fez com a equipe, aquela atenção especial que não se deu para o cliente. Então, eu costumo dizer, ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém, é isso. É saber o que realmente
o momento atual reflete no teu negócio ou o que tu permitiu fazer vista grossa e jogar toda a responsabilidade de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, em cima da pandemia. Então, sim, todos os negócios foram afetados, mas também reconhecemos a nossa questão relacionada à nossa parcela de responsabilidade no que vem acontecendo até então, certo? Então, essa é uma das questões que a gente fala. Segunda questão que a gente fala, então, tá, Thiago, mas e aí? O que eu vou fazer a partir de agora para que eu consiga ter resultado significativo? Então, uma das coisas que a gente se preocupa em primeiro momento é fazer que você tenha consciência de quais são os seus passos. Pô, eu trabalho com produto? Eu trabalho com serviço? Então, eu preciso ter esse entendimento e essa noção de que qual é o primeiro passo. Porque até então, vejamos, voltando um pouquinho no que eu falei anteriormente, se eu não estava fazendo algumas atividades ou me preocupando com alguns assuntos referente ao meu negócio antes, será que convém eu me preocupar e querer fazer tudo que eu não fiz em 5 anos, em 10 anos, em 1 ano e 2 anos agora? Porque, ainda não, é tanto natural que o momento venha nos deixar ocioso, venha nos deixar emocionalmente abalado em algum contexto, mas precisamos ter, primeiro momento, foco em saber qual é a prioridade. Eu só vou levantar aqui a tela, primeiro porque eu não estou vendo vocês aqui, estou compartilhando a minha. Só quero que faça positivo aí mais uma vez, só para ver se está todo mundo me ouvindo aí, ok? Está enxergando a tela, só para ter uma noção. Ok, quem está presente, tudo bem então. Outra coisa, vocês estão se enxergando também na tela agora? Essa que eu estou... Porque eu então vou baixar ela um pouquinho aqui só para não atrapalhar aqui a visibilidade. Então vamos lá. Então, pessoal, a primeira pergunta é a seguinte, como vocês viram ali. Passo 1, decidir se nesse primeiro momento o seu objetivo é gerar uma campanha de vendas ou uma campanha de engajamento. Ela é muito fácil de perceber a diferença entre uma das duas, mas nós vamos aqui ajudar. Por que perceber a tomada de decisão? Porque hoje, nesse período, por incrível que pareça, nós temos que imaginar que o que é necessário, o que é mais assertivo, é vender ou engajar? Porque eu posso, muitas vezes, depositar as minhas fichas num público-alvo, que é o meu nicho, que, de repente, o meu nicho sofreu uma mutação no seu comportamento, sofreu uma alteração. Então, as pessoas que compravam com facilidade e tranquilidade, pode ser que não comprem mais. As pessoas que investiam, pode ser que não investam mais. Como também tem pessoas e alguns nichos específicos que não se sentem fragilizados nas decisões, pelo contrário, estão aproveitando o momento para investir um pouco mais. Então, acredito que esse primeiro momento seja interessante para definir isso. Primeiro passo é decidir se será uma campanha de vendas ou de engajamento. Para as suas respectivas diferenças. Campanha de vendas, eu quero gerar resultado agora. Eu preciso gerar resultado agora de todas as formas, porque eu posso vir a não ter fôlego nos próximos meses. Eu não sei o que vai acontecer depois. Por isso, essa vem a ser uma possibilidade. Já em segundo momento, tem uma campanha de engajamento, que é o resultado pós-crise, que é o momento de eu pegar meus bolsos, tirar os cartões de visitas, reavaliar quem é o meu negócio, por que o meu negócio, por que as pessoas optam por mim e saber o que eles querem ou como eles querem. Então, varia muito. Tem tipos de modelos de negócios hoje que precisam gerar resultado agora e alguns que podem se permitir a gerar resultado em breve, de forma gradativa. Então, é a decisão e a primeira pergunta que eu deixo na cabeça de cada um. Eu tenho uma campanha de vendas no primeiro momento ou uma de engajamento. Até eu gostaria que você pudesse ir colocando no chat ali qual é a decisão que vocês vão tomar agora, porque pelo menos hoje o nosso objetivo é sair daqui com decisões tomadas. Então, mesmo que uma venha consequentemente após a outra, eu preciso ter essa noção. Então, se cada um dentro da sua realidade profissional, eu até gostaria que vocês pudessem colocar ali no chat, pode digitar aí no chat, o que vocês pretendem no momento aí. Se é ter uma campanha de vendas ou uma campanha de engajamento. É isso que a gente precisa saber. Depois eu vou ver o que cada um colocou aí. Seria interessante que a gente tivesse essa noção. Segundo, fazer levantamento com base de clientes.
essa é uma estratégia que deve ser avaliada para todo e qualquer negócio. Um negócio de fundo de quintal, um negócio que detém 30, 40, 50 colaboradores, 100 colaboradores. Se você é profissional liberal, se você é sozinho, a questão é essa. Deixa eu ver aqui, já temos uma resposta no chat. O Beto, ambas, com maior foco no engajamento em primeiro momento. Ok. Então, decidir se é a campanha já é um ponto inicial. Logo o seguinte é fazer levantamento com base de clientes. Por que eu falo isso? Porque pode ser agora que vocês digam, Thiago, eu não tenho essa base de clientes. Ou eu tenho, tá tudo aqui na minha cabeça. Não é a forma mais assertiva. Hoje existem ferramentas para isso, chamado CRM, onde a gente tem a condição de controlar o número de pessoas com quem nós nos relacionamos no âmbito organizacional. Tem caderninho, agenda, então não precisa necessariamente a gente ter a tecnologia aliada a esse momento para a gente ter o controle de como eu vou fazer esse levantamento. Mas, se tiver também, ela vai ser bem útil, ela vai ser uma das formas de fazer poupar tempo. Então, o que acontece? Quando eu tenho um momento de fazer levantamento de base de dados, o que eu posso fazer com essas pessoas? Pesquisa sobre necessidades é algo que é gratuito e que automaticamente você para de ficar naquela subjetividade, ou seja, é um pouco natural que a gente eu acho que agora o mercado vai ter tal comportamento. Não, eu acho que o mercado agora vai se comportar de tal forma. Não, o governo vai dar um veredito A. Não, mas a minha cidade está se comportando de forma B. Então, agora, o que mais tem é pessoas num popular achismo já dando o diagnóstico do que vai acontecer, sendo que, de uma forma bem clara, nós não podemos nos permitir dar um direcionamento do algo que nós não dominamos. E isso a gente não domina momentaneamente. A gente tem suposições, mas de suposições não há possibilidade de a gente fazer investimento. Então, pesquisa sobre necessidades, avaliar com o seu cliente o seu momento de compra, dificuldades atuais. Por exemplo, vejamos, para que nós viéssemos estar reunidos aqui online, o que eu fiz? Enviei uma pesquisa para vocês. Alguns outros profissionais entraram aqui fora a pesquisa, mas preencheram depois. Mas, de certa forma, foi um funil, foi um direcionamento. Porque, na minha subjetividade, eu, enquanto profissional da área da psicologia, eu poderia me dar o luxo de pegar e dizer, poxa, quem sabe, então, eu vou falar da parte do comportamento, da parte pós-crise. Claro que eu atingi um certo público, mas será que todo mundo quer ouvir isso? Então, eu não posso me dar o luxo de ficar no achismo, eu tenho que ter um direcionamento. Então, nada mais justo que ouvir quem consome meu produto, ouvir quem consome meu serviço, ou ouvir quem é da área, quem está fazendo. E é uma das perguntas que eu faço. Como que vocês hoje medem a satisfação do seu cliente? Imagine vocês, como que vocês mensuram? Thiago, eu mensuro quando o pessoal volta, quando o pessoal me liga novamente, quando o pessoal me elogia. Ok, isso não deixa de ser uma forma de medir. Só que você não tem controle estatístico em relação a isso. E a pergunta oposta seria, e como que você mede os que não voltam, os que não te ligam mais, os que não conversam com você, o que recebeu uma informação de um terceiro, criou um preconceito e não procurou mais você, porque geralmente tem aquele negócio. O boca a boca, ele é importante, como alguns empresários dizem, mas o boca a boca também destrói. Então, uma vez que a gente tem informações como essas, fica muito mais fácil a gente conseguir avançar, evoluir de uma forma significativa, entende? Então, isso é uma segunda forma, um segundo passo. A terceira forma também seria fazer levantamento com essa base de clientes, ou seja, desenvolvimento de novos produtos e soluções e adaptação de oferta e mix de produtos. Tem uma frase que eu falo incansavelmente nos treinamentos, não há forma de ter resultado diferente tendo as mesmas ações. Só um segundinho, eu vou só deixar aqui no mudo aqui um dos microfones. Já vamos seguir aqui novamente. Então, vejamos. A pergunta é, como eu vou ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? E é o que muitos profissionais que nos procuram, eu e o Berto, têm comentado. Tá difícil, tá difícil, ninguém quer comprar, todo mundo tá resistente. Mas daí, o que tu fez nesse período aí, que tu ficou em casa? O que tu fez? Olha, eu só fiquei aguardando, acompanhando as notícias na TV.
Aí eu falei, infelizmente, você está tendo um resultado proporcional ao que você fez, que nesse caso até então é quase nada de diferente, onde eu e Humberto agora, nesse período a gente conseguiu refazer e reavaliar todos os nossos processos, conseguimos redesenhar o nosso nicho e também estamos participando de 2 treinamentos conceituados aí no país na área de vendas, na área comercial, uma para poder alavancar os nossos negócios e automaticamente poder ajudar quem está próximo de nós com estratégias. Inclusive, esse slide, basicamente, o teor é oriundo já de um desses treinamentos. E do que seria o conhecimento se ele não fosse compartilhado? Já passou da época do qual o conhecimento, as pessoas trancavam 7 chaves, não vou entregar minha fórmula porque o meu concorrente vai me ver, ele vai pensar, ele vai querer fazer do mesmo jeito. Pelo contrário, a gente só é grande quanto mais a gente compartilha. Então, por isso, a gente tomou essa decisão de compartilhar. A gente investiu, mas acredita que vocês são pessoas que a gente pode confiar para poder ajudar vocês no negócio e a gente manter essa sinergia, esse inconsciente coletivo. Então, essas são algumas das perguntas que a gente tem. Primeiro, como eu mencionei, decidir, ou que pelo menos até o término da noite de hoje você decida se você vai fazer campanha de venda ou de engajamento, porque, querendo ou não, a próprio ícone aí do slide diz, eu foco, uma vez que eu faço as coisas de uma forma, um monte de coisas, provavelmente eu vou ter poucos resultados lá no final. Eu faço muito de tudo e tenho pouco de nada no fim. Então, ou é venda ou engajamento. E me debruçar em cima disso vai ser uma das estratégias interessantes, certo? Avançando então, nós temos o objetivo de compartilhar alguns e também importantes conceitos na área do marketing e também compartilhar com vocês algumas informações e conceitos na área de vendas, certo? Bom, a primeira delas eu começo pela teoria do círculo dourado. O que eu posso dizer dela? Vejamos. Toda e qualquer modalidade de negócio, ela geralmente é desenhada para que a gente facilmente perceba o que um negócio faz. Por exemplo, aqui eu tenho aqui o Beto, que é um conhecido e um cliente lá do Rio Grande do Sul, que está aí participando. O Beto tem uma oficina mecânica, né, chamada Clínica de Motores, um nome bem sugestivo, porque o nosso veículo está dodói, vai lá e o Beto coloca a mão na massa e resolve o problema. Mas vejamos, se eu perguntar para vocês aqui, o que, digamos, passa a vir a ser uma oficina mecânica? O que uma oficina mecânica faz? O que é? Eu tenho certeza que todos aqui, online agora, e os colegas que vão assistir depois, sabem o que uma oficina mecânica faz. Arruma carro, conserta, previne, faz revisão, troca óleo. Todo e qualquer pessoa que disser isso, está correto. E 95 a 98% da população sabe o que uma oficina mecânica faz. É a mesma coisa se eu perguntar uma padaria. O que uma padaria faz? Vende pão. É fácil, faz pão. Faz doce, faz salgado, faz bolo, uma confeitaria. Enfim. A nossa população ela tem uma tendência a saber o que as coisas são. Quando a gente vai para um segundo nível, que é como aquilo acontece, aí a gente já perde um pouco de conhecimento, pois dessa fatia da população que tem um conhecimento de 95%, de 98%, chega a cair para 70% de como acontece. Tá, e como é uma oficina mecânica? E aí, se eu perguntar como é uma oficina, se eu perguntar como é que é uma borracharia, se eu perguntar como é que é uma padaria, eu tenho certeza também que a maior parte aqui vai saber dizer. Thiago, ela tem... Quais são as características? O que funciona? É um ambiente onde tem lá os profissionais, geralmente estão de macacão, às vezes acabam ficando um pouquinho mais sujos do que o normal, porque estão com a mão suja de graxa, porque tem algumas ferramentas espalhadas. Eu não sei, Beto, se tem lá, não, mas pelo menos nas oficinas antigas ou nas borracharias, tinha lá a foto lá, o pôster da mulher pelada, às vezes, é um ambiente viril, um ambiente mais, digamos assim, voltado para um público de consumo que até alguns anos atrás era predominantemente masculino, agora ele já mudou um pouco esse ambiente que tem essa mescla do masculino com o feminino, mas se a gente for levar lá na raiz, eu não estou falando nenhuma novidade aqui para quem está me ouvindo, já é um pouco um padrão, um pouco normal. Mas, Thiago, por que tu está falando isso? Agora, todo mundo sabe o que é uma oficina mecânica, como ela funciona, agora por que ela funciona? É a mesma coisa se eu perguntar uma padaria. Eu vendo pão,
Tá, e como que eu faço? Ah, preciso de maquinário, eu preciso de um forno, preciso... Tá, mas por que você tem uma padaria? Por que que ela existe? Qual é o objetivo? Vejamos, se vocês pegarem o Círculo Dourado, eu estou fazendo as primeiras perguntas, o que, como e por quê. De fora para dentro. É assim que funciona. De fora para dentro. Já as empresas que existem e possuem uma proposta de valor, elas sabem, fazem o contrário, elas fazem de dentro para fora. A razão dela existir está lá no porquê. Por que você existe? Que é o nosso caso da Line. Nós existimos para transformar a economia da sociedade através do verdadeiro empreendedorismo. Como tem a missão lá do Empório Floripa, que é propagar o conceito da enogastronomia. Eu não me recordo se é esse, mas o Gilson pode me ajudar ali depois, até escrevendo ali. Propagar a cultura da enogastronomia, que é com que eles trabalham. E a partir do momento que eu sei o porquê eu faço o que eu faço, se torna muito mais acessível a possibilidade de eu ser visto de forma diferente no mercado. Por quê? Muitos negócios hoje reclamam que existe muita demanda, mas ao mesmo tempo existe muita oferta, e uma oferta desleal muitas vezes, onde existe a concorrência fazendo preço muito baixo, ou então pessoas interessadas só em orçamento. Ah, faz um orçamento aí para mim. Aí geralmente o cliente opta pelo mais barato. Mas a questão não é a culpa do cliente. A questão é o cliente opta pelo mais barato porque na cabeça dele ele entende que é tudo mais do mesmo, é tudo a mesma coisa. Então, quando ele não observa um diferencial, ele vai pelo mais barato. Tanto que, acredito que não é novidade para alguém, vamos imaginar no mundo da gastronomia, alguém que por algum motivo, às vezes, possa ter uma pizzaria na frente de casa, na esquina de casa. Mas entra no seu carro, dirige 20, 30, 40 minutos. Às vezes tem pessoas que vão em outra cidade para comer a pizza lá do outro lado, pois lá tem algo marcante, lá tem um propósito, lá tem uma razão, lá tem algo que marca. Você vai gastar combustível, você vai gastar tempo, de repente vai pagar até mais caro, mas você sabe que vai ter uma experiência única lá. Diferentemente da pizzaria que está ali na frente da sua casa, que às vezes quando você não tem tempo, ou quando você de repente está com pouco recurso financeiro, você opta por pegar aquela ali meia boca só para resolver a sua vida. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente falar das questões do que vem aí pela frente, da crise e outras coisas mais, é você imaginar por que as pessoas devem consumir de você e não de todos os outros que são seu concorrente. Ah, Thiago, porque eu tenho qualidade. Muito bem. Só que qualidade, me desculpa, não é um diferencial hoje no mercado, é uma obrigação. Todo mundo tem que ter qualidade para estar no mercado. Mesmo que alguns não tenham, a gente sabe que é temporal a permanência dele no mercado. Hora e outra, ele vai ser visto e ele não vai ter combustível para poder se manter. Então, uma vez que a teoria do círculo dourado, a gente poderia ficar uma noite aqui falando dela também, como desenvolver ela para cada negócio. Mas definir uma proposta de valor, e você pode se fazer essa pergunta. Por que eu devo escolher de você? Se você não sabe essa resposta, pode ser que a gente tenha que trabalhar e desenvolver uma proposta de valor interessante para você, para que você consiga, nesse momento, fazer as coisas serem mais sentidas, certo? Então, vamos pensar nos próximos passos aqui. A missão, como eu falei, é uma das questões importantíssimas dentro de um mapa estratégico de uma empresa. É o pontapé inicial, é o que guia, é o que faz você avançar para as outras etapas. Já em segundo momento, a gente tem aqui as questões relacionadas à visão de futuro e aos valores. Isso são uma das ferramentas que para vocês, para nós, ou para toda e qualquer empresa que quer ter melhores resultados, precisa ser feito, precisa ser analisado. Então, é uma das coisas que nós vamos falar brevemente. Eu vou deixar aqui como até depois uma ferramenta, uma forma de poder trabalhar aqui depois com vocês. No segundo momento, a gente trabalha com uma ferramenta chamada Canvas. O Canvas de negócio, ele nos dá a oportunidade, se vocês analisarem bem aqui no centro, ele até tem um espaço maior para analisar toda a proposta de valor de um negócio. E nada mais justo do que um momento como esse para a gente reavaliar. Realmente, o que eu entrego de valor hoje? O que eu entrego que é único? Qual é a dor que eu curo do meu cliente, do meu nicho? Para quem eu trabalho hoje? Às vezes a gente tem a ideia de trabalhar para... Eu trabalho para classe A,
classe B, classe C, mais homens, mulheres, jovens, idosos. Qual é meu público-alvo realmente? Porque aquele que atende todo mundo, ele não atende ninguém no final. E o que é atender todo mundo? Não é que você vai estar fechando as portas para as classes, para os tipos de perfil que você não deseja desenvolver o trabalho. É que você estará priorizando, na verdade, o que você almeja. E aí sim, automaticamente, tende a ele a se virar para você, a se voltar. Então, avaliar o segmento de mercado para quem você está entregando valor é uma das ações interessantíssimas que a gente também aplica aqui na Line com o modelo de Canvas. Criamos também o Canvas de proposta de valor, que ele é específico para a área de vendas, como desenhar um produto, como fazer com que as pessoas se encantem pelo nosso negócio, e a gente vai estar disponibilizando para vocês tudo isso aqui, logo depois aqui dessa bate-papo aqui da noite de hoje. Eu só não vou ater a cada informação, porque o nosso tempo não daria conta, certo? E até como a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente vai avançar nesse sentido, mas só para você marcar que são algumas ferramentas que são pertinentes para o nosso projeto. Uma das coisas que eu até gravei um vídeo recentemente, compartilhei hoje nas redes sociais, é o marketing da cura e o marketing da esperança. São dois tipos de marketing, onde eu acho que a própria imagem já fala por si só. O marketing da esperança nada mais é do que, até eu gosto de citar o exemplo da pizzaria. Uma vez o bichinho do empreendedorismo mordeu algum profissional aí, alguém que já estava um pouco surtado, que já estava cansado de trabalhar, como a gente diz, trabalhar para os outros, né? Ah, quer saber? Eu cozinho bem, então vou abrir uma pizzaria. E outra, afinal, quem é que não gosta de pizza? Todo mundo come pizza, pizza é barata, pizza é boa. Então, olha, eu achei uma ótima sacada aqui para poder ganhar dinheiro. Vou fazer pizza. Aí o camarada vai lá, pega o financiamento, aluga a kitnet dele que ele tem lá no sul da ilha, pega um troquinho, faz alguma coisa e abre a pizzaria. E realmente devemos reconhecer que a pizza do camarada é muito boa. Só que o que ele faz, além de abrir a pizzaria, é literalmente apenas isso. Ele abre as portas, cruza os dedos e fica aguardando as pessoas. Ou, no máximo, ele faz aquele tipo de marketing, como a gente vê aí, cansativo e retrógrado, que é publicar 10 fotos de pizza. No outro dia, mais 10 e mais 10. Ok, todo mundo já sabe que você tem uma pizzaria. Todo mundo já sabe que, aparentemente, ela tem que ter uma imagem. Mas o que mais eu preciso fazer para que essa pizzaria tenha sucesso? Por isso a gente chama isso de marketing da esperança, onde a pessoa cruza os dedos e principalmente fica aguardando. Lá no Rio Grande do Sul, da onde eu sou natural, geralmente eu costumo até usar outro exemplo, que o pessoal gosta de tomar o chimarrão, então o pessoal faz o chimarrão, abre as portas do seu estabelecimento e fica tomando, aguardando que as coisas aconteçam. No final das contas, ele sempre tem uma desculpa, imaginando, poxa, esse mês não deu, né? Porque chegou o inverno agora, as pessoas não saem de casa. No mês seguinte ele disse também, agora com as decisões do governo ficou difícil. Ah, também, porque agora após a pandemia ninguém quer comer fora, tá todo mundo cozinhando em casa. Ah, porque hoje porque fez sol, ah, amanhã porque choveu, porque é início do mês, porque é final do mês. Ou seja, são uma sequência de desculpas ou uma sequência de informações repetitivas que fazem com que ele empurre aquela responsabilidade para um terceiro e acabe não assumindo. E por isso, logo depois, no final, ele reclama: poxa, as pessoas não querem comprar pizza, as pessoas não gostam, e no final ele não tem diferencial nenhum. Ele acha que é apenas abrir as portas e fazer a pizza. E é isso que dá uma diferença muito significativa do empresário e do empreendedor. O empresário pode até fazer a pizza, só que o empreendedor, ele não entende apenas de pizza. Ele não entende apenas do negócio. Ele deveria, na teoria, entender de negócios. Então, por isso que o marketing da esperança ele é diferente da cura, porque ele apenas dá a possibilidade que você reze para que as coisas dê certo, e o da cura dá a oportunidade que você dê um analgésico, que você dê um remédio, que você venha dar uma solução para quem está aguardando algo. O que mais as pessoas querem? Como que eu meço a satisfação de alguém que consome pizza? O que mais ele gostaria que tivesse de diferente? Uma inovação? Ou aquilo, ou é esse levantamento de informação, através de um questionário, de uma pesquisa de satisfação, que eu não gasto R$ 1 para fazer isso, basicamente, ou eu cruzo os dedos e fico aguardando tudo acontecer. Basicamente isso. Certo? Uma das coisas que é interessante a gente passar aqui, é para que vocês entendam como que funciona
a curva de adoção de um novo produto. Nós temos aqui algumas informações voltadas para os inovadores, para os primeiros adeptos. Nós temos também um abismo, onde é o salto, temos uma maioria inicial e a maioria tardia. E, por fim, os retardatários. Tem um breve vídeo que eu vou mostrar aqui para que vocês entendam como funciona essa tomada de decisão para os adeptos e para que vocês, inclusive, consigam se perceber em qual desses perfis você se encaixa, certo? Thiago, tá sem áudio. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo? Pessoal, só um minutinho. Tá sem áudio aí? Vocês não conseguem ouvir? Eu ouço. Quem é que tá... Ah, tá. Quem é que disse que ouve aí? Gilson, faz o seu... Tava ouvindo antes? Não? Então vamos ver aqui. Pronto, pessoal. E agora? Você já reparou que algumas pessoas compram novos produtos ou adotam novos comportamentos primeiro que outras? Em 1962, Everett Rogers, um professor de psicologia, desenvolveu uma teoria chamada difusão de inovações para explicar esse fenômeno. Rogers descobriu que os indivíduos dentro de qualquer sociedade podem ser classificados como pertencentes a um dos 5 diferentes perfis de grupos, conforme o tempo que demoram para aderir a uma inovação. A teoria de Rogers nos diz que, se você pretende promover a adoção de um novo comportamento em larga escala, você precisa abordar os diferentes perfis de grupos utilizando canais e mensagens de comunicação distintos. Vamos falar de cada um dos grupos para entender melhor. Os inovadores constituem um grupo pequeno, mas importante, porque são sempre os primeiros a conhecer e aderir a uma inovação. Estão dispostos a assumir riscos, são aventureiros e gostam de estar na vanguarda. Os inovadores são os responsáveis por apresentar as inovações para uma parcela maior da população, uma vez que eles compartilham suas experiências com amigos e grupos de relacionamento. Os adotantes iniciais são também um grupo reduzido, formado por pessoas com visão de futuro que são, em sua maioria, líderes de opinião muito respeitados. O fato de aprovar a inovação tem um papel fundamental no processo de transpor o abismo.
termo usado para denominar o ponto em que a adoção de uma inovação consegue preencher a lacuna que separa os formadores de opinião da grande maioria das pessoas. Em uma população, cerca de 2/3 das pessoas pertencem aos grupos chamados de maioria inicial ou maioria tardia. A maioria inicial leva tempo para tomar decisões. Primeiro, eles irão observar as experiências dos outros e só irão adotar o produto depois de verificarem que ele traz vantagens claras e que ele se transformou no novo status quo. A maioria tardia são mais resistentes à mudança, mas são muito sensíveis à pressão de seus pais. Eles preferem que as inovações sejam muito bem testadas e amplamente utilizadas antes de se arriscarem a experimentá-las. E, finalmente, o último segmento a adotar um novo produto ou inovação é chamado de retardatários. Os retardatários são muito relutantes em mudar e também podem ser difíceis de ser alcançados por campanhas de marketing, por terem uma exposição muito pequena aos meios de comunicação. Antes de adotá-la, eles tendem a esperar até o momento em que a inovação tenha se tornado comum, em alguns casos sequer chegam a aderir. Pense em algumas das inovações ocorridas em âmbito global nos últimos anos. Mídias sociais, por exemplo, difundem-se rapidamente e muitas pessoas aderiram em pouco tempo. Outras inovações, como o uso de energia solar, são disseminadas muito mais lentamente e pode demorar décadas até que haja uma adoção mais ampla. Assim, da próxima vez em que você estiver promovendo um novo produto ou comportamento, tenha em mente a teoria da difusão de inovações e adapte os seus canais de comunicação e suas mensagens. Isto irá ampliar as suas possibilidades de incentivar uma adesão em larga escala. Certo, pessoal, para quem conseguiu aí visualizar aí o vídeo, se puder dizer como é que se adequa ao seu comportamento, vocês conseguem. Se quiser escrevendo aí no chat, vocês acreditam que são os inovadores, a primeira fatia, como é que vocês se enxergam a nível de consumo? Ou até mesmo se quiser falar, também até permitir que cada um possa contribuir. Vocês conseguiram pelo menos se enxergar aí? Ou ainda estão confusos ainda no comportamento que vocês têm na parte de consumo? O Humberto colocou a primeira fatia dos inovadores, ousados. Por que eu falo isso? O Beto achou um pouco confuso, porque, na verdade, Beto, tem uma questão também. Não necessariamente a gente pertence exclusivamente a um deles. A gente pode transitar conforme fase da vida ou conforme o nicho. Vamos supor, uma vez que você, de repente, trabalha com automóveis, pode ser que o segmento automobilístico você possa ser uma pessoa, por ter um entendimento, a tua percepção de consumo é mais otimista em relação a isso. Agora, eu estou hipotetizando aqui, mas vamos supor que, de repente, algo a nível de tecnologia, pode você, por desconhecer, de repente, o assunto, pode fazer você se afastar. Então, por isso que, de repente, a gente pode oscilar em algum nesse sentido. Mas por que eu trago essas questões? Eu trago pelo simples fato de que os comportamentos que até então temos com os nossos clientes, ele vai modificar, ele vai mudar, ele vai ser diferente. Então, nós temos que estar atentos para saber se o nosso produto, o que eu faço, mesmo sendo algo tradicional, sendo algo que as pessoas já consomem, será que elas vão consumir da mesma forma? Será que elas estão preparadas? Tem algumas coisas que são a nível de necessidade básica. E agora o que não é? O que não é de necessidade? Como é que fica? Então, por isso a gente trabalha nesse sentido, para avaliar com muito carinho como as coisas se dão. Certo? Avançando aqui só um instante, a gente pretende aqui trazer alguns outros tipos de informações para que a gente saiba como trabalhar esse momento, como fazer as coisas acontecer. Então, por isso, esse perfil tardio aqui, ele nos ajuda, em alguns momentos, tomar algumas decisões. E agora, a probabilidade, como a gente tem as estatísticas de curva, pode ser que essa curva da adoção, ela se estenda. Pode ser que essa curva de adoção, ela mude, pelo simples fato que as pessoas que são, de repente, as pessoas com uma mentalidade inovadora, elas parem um pouco mais ou elas diminuam. E isso vai empurrando toda a outra etapa, toda a outra parte. Então, só para que vocês tenham essa noção do que pode ainda vir a acontecer nesse sentido, certo? Então,
Eu vou compartilhar a tela novamente aqui e avançar para que a gente consiga ainda também respeitar o tempo e avançar no que a gente se comprometeu aqui, tá certo? Uma das coisas que se torna importante, então, nesse primeiro momento, não é novidade para ninguém, é definir o nicho de mercado. Como eu falei lá no Canvas, que tem a proposta de valor e o tipo de serviço que eu entrego, eu tenho que definir um desenho. Tem negócios ainda que simplesmente eles não têm de forma clara o que acontece. Então, a gente pode imaginar a respeito de ticket médio. Aí entra a teoria de Pareto que nos ajuda a desenhar isso. A metodologia 80-20. Vale a pena. Vamos imaginar, hipoteticamente lá, Gilson, no teu estabelecimento, vale a pena eu vender 10 garrafas de vinho ao ticket de R$40, ou vale a pena eu vender 5 garrafas de vinho ao ticket de 80? No resultado final, eu vou ter o mesmo valor, mas o esforço que eu vou ter para apresentar um produto, para conversar com o meu cliente, e o tempo que eu vou ter que desprender para isso, ele é menor. Então, o que eu puder ter um resultado com menos esforço, algumas pessoas ainda dizem, não, Thiago, isso aí é coisa de preguiçoso. Não, mas isso é fato, é dado. Hoje nós desprendemos uma energia significativa para comercializar, estar ali atendendo a uma fatia significativa do mercado. Mas até que ponto vale eu atender os mesmos? Será que não vale a pena? Será que eu não atenderia, ao invés de 8 clientes, eu atenderia 4 com maior exatidão, com maior condição e profissionalismo? Não estou dizendo que o Gilson lá não atende bem, se for 10, 15, 20. Mas eu pego alguns exemplos aqui de nós para a gente avaliar com carinho. A Joanice, que trabalha com consultoria, que trabalha com treinamentos, na verdade, será que vale a pena eu ter 20 alunos no treinamento pagando um ticket X ou ter 10 alunos entregando o mesmo resultado? Como que seria essa predisposição? Tanto que nós temos um treinamento de alta performance chamado EmpreLead, ele até é chamado de Mindset Lead, ele modificou, no qual nós poderíamos trabalhar um ticket médio abaixo da normalidade, poderíamos colocar 30, 40 empresários numa sala de aula, mas nós entendemos que valeria mais a pena a gente trabalhar com média de 10, 12 e até 15 empreendedores, que a nossa predisposição, o nosso engajamento, a nossa condição de unificar o grupo seria mais interessante. Tanto que aqui mesmo na turma a gente tem aqui o próprio Beto, que já participou, o Igor, que também já participou desse treinamento, e depois eles podem dar os testemunhos deles, que imagina, você sabe muito bem, não sei aqui quem teve a oportunidade de participar de qualquer outro tipo de curso, ou teve que participar, vamos lembrar da escola, vamos lembrar da universidade, 30, 40 pessoas. Querendo ou não, quando a gente é mais jovem, até criança, a gente gosta, quanto mais gente, melhor. Mas depois a gente vai pegando uma certa seriedade e tem um objetivo por estar lá, que depois até mesmo a gente não quer que tenha muita gente. A gente gosta hoje do que é personalizado, a gente gosta do que é basicamente quase que único. Então, o nosso cliente também, ele acaba vindo ter o interesse de que a gente possa ter o entendimento com isso, de ter umas coisas interessantes nessa condição, certo? Uma atividade que a gente vai encaminhar para vocês depois, que pode ser que alguns aqui já conheçam, que alguns aqui já tenham trabalhado, que é chamado análise SWOT. Ou, no português, é chamada de FOFA, onde esse momento é algo... Oi? Sem slide, tá sem slide mesmo? Não tá aparecendo aí? Não. Então, vou compartilhar aqui para vocês, de novo. E agora, tá aparecendo? Só preciso do sim, Humberto. Tá sim. Tá aparecendo o slide? Sim, agora tá. Beleza, obrigado por me comunicar aí. E vocês fiquem à vontade também, pessoal, viu? Vocês não estão enxergando, não estão ouvindo alguma coisa, fiquem à vontade de comentar. Aqui é bem tranquilo. A análise SWOT, ela é uma ferramenta que ela consegue fazer o que muitos empreendedores não querem ou não conseguem. Imagine vocês ter a oportunidade de listar, num pequeno papel, no guardanapo que seja,
quais são as minhas forças? Quais são as forças do meu negócio? O que eu sou bom? O que eu sou excepcional? Eu tenho certeza absoluta que todos aqui presentes sabem de que forma tem uma mensagem, um legado, uma forma de contribuir com o cliente, aqueles elogios que a gente recebe incansavelmente. A gente sabe quais são as nossas forças. Mas, alguém falou aí, por gentileza? Eu vou continuar aqui então, que eu só estou enxergando o slide. Qualquer coisa, alguém pode falar aí, não tem problema. Mas, em segundo momento, quando eu pergunto para vocês, tá, qual é a fraqueza? Qual é a tua fraqueza do teu negócio? O que tu é fraco? É uma palavra até muito forte, principalmente com a intensidade aqui que eu estou falando, da entonação. Qual é a tua fraqueza? O que tu é fraco? O que tu não é bom? E às vezes não é nem o que não é bom. Às vezes o que eu estou pecando. Às vezes eu estou priorizando um lado e deixando algum outro para trás. Então, por isso que a análise SWOT, se eu fizer uma análise de todas as minhas forças contra todas as minhas fraquezas, automaticamente eu já vou saber o que eu preciso fazer amanhã para mudar esses detalhes. É a mesma coisa quando eu percebo as oportunidades. Mediante a pandemia, quais são as oportunidades que estão surgindo e que fazem sentido para o meu negócio, que refletem no meu segmento? Mas, ao mesmo tempo, quais são as ameaças que o meu segmento sentiu ou ainda tem a sentir uma vez que o comportamento de consumo do mercado mudou? É uma ferramenta até aparentemente básica, mas esse cruzamento ele dá uma oportunidade para a gente criar um plano de ação que a gente pode trabalhar o próximo trimestre com cada um. E eu e o Humberto, a gente vai estar disponível para fazer essa análise SWOT com cada um de vocês aí, para quem tiver interesse. Porque o nosso papel também é questionar, é fazer perguntas, ir lá para a academia do pensamento, criar cenários, ora hipotéticos, mas que podem vir ser preventivo. Analisar o momento A, o cenário B, o cenário C, e assim subsequente. Então, uma vez que eu tenho essa possibilidade de desenvolver uma análise SWOT, esse é um momento interessantíssimo. Tanto que eu e o Humberto, agora a gente tem uma reunião amanhã, onde a gente já vai fazer a nossa análise SWOT, que nem nós ainda nesse período a gente fez. E não tem problema de compartilhar com vocês, porque nós também empreendemos, nós também temos dúvidas, nós também temos certezas, mas a gente não quer chorar apenas em cima do leite derramado. A gente quer, se hipoteticamente, se as coisas não melhorarem, ou as coisas não direcionarem o caminho que a gente gostaria, pelo menos a pergunta que vai ficar no final é a seguinte: a gente fez o que precisava ser feito para se precaver? A gente fez o que precisava ser feito para tentar mudar o cenário? Pelo menos a gente vai ter essa condição. E a pergunta que eu retorno para vocês: eu estou fazendo quantos por cento ainda me restam de ações que eu possa fazer para que aí sim eu venha depois definir, poxa, realmente a pandemia não deu chance para o meu negócio. Ou, poxa, avaliei tantos cenários que agora encontrei 3, 4, 5 oportunidades que quando estava tudo normal, nem eu sequer imaginava que poderia acontecer. Eu estava participando, como eu mencionei para vocês, desse treinamento, e um dos clientes lá, um dos profissionais lá presentes no treinamento disse: nossa, eu trabalho com um sistema de engenharia solar. Quem que vai investir, de repente, em engenharia solar agora? É algo que, de repente, não é a prioridade, não é uma necessidade básica. Então, veja só o que ele fez. Ele fez um levantamento com todos os clientes dele, fazendo aquele levantamento lá inicial que eu perguntei para vocês, das perguntas. Um questionário, até como eu fiz com vocês aqui. Qual é a tua maior dúvida, qual é o maior problema? E muitos também, clientes dele, estavam com dificuldade em vender. Aí, o que ele fez? Ele encontrou uma oportunidade, ele falou com esse treinador na área de vendas, fez uma parceria e começou a ofertar os produtos desse profissional de vendas para os próprios clientes dele e se tornou parceiro desse vendedor nos resultados. Ou seja, estamos no momento em que a gente não pode se dar ao luxo de imaginar a fazer o que sempre fizemos. Ah, não é o negócio dele? Não é. Mas esse momento ele precisa sobreviver. Porque se ele não fizer nada agora, o segmento de engenharia dele pode estar com os dias contados. Então ele não pode também ter aquela condição de não querer se fragilizar, de não querer flexibilizar. As oportunidades é que vão te dar o combustível agora para você se manter, para que você se fortaleça, para que você crie o seu corpo. Por isso que a minha pergunta lá inicial: você pretende ter uma estratégia de engajamento, que é para ter resultado pós o isolamento, ou você está tendo uma estratégia para vendas, que você precisa e necessita de resultado agora? Então, mesmo que um venha na sequência do outro, é importante definir pelo menos para os próximos 15 dias.
que você defina, olha, então, ao menos, Thiago, 15 dias eu vou trabalhar só com venda, ou então 15 dias eu vou trabalhar só com engajamento. Mas defina um roteiro que a probabilidade é que seja muito mais fácil de poder lidar com tudo isso. Compartilhando também com vocês aqui algo relacionado a vendas, porque, senhoras e senhores, vendas é ciência. Estamos cansados daquele discurso que vendedor bom vende qualquer coisa, vende areia no deserto, vende terreno no céu. Estamos cansados disso. Se vendas é ciência, é recorrência, é planejamento e estatística. Por isso que hoje muitas empresas, além de não saber vender, têm dificuldade em saber gerenciar os indicadores, gerenciar os KPIs do setor comercial. E não precisa ter uma equipe. Você mesmo pode fazer o gerenciamento dos seus próprios dados. Por isso, a neurociência é o estudo do sistema nervoso que busca compreender seu funcionamento, estrutura e desenvolvimento e eventuais alterações que sofrer. É interessante a gente imaginar que todo o nosso comportamento na hora de consumo ele está embasado em questões inconscientes e comportamentais. Por isso, a neurociência nos dá essa possibilidade. Já a gente tem a possibilidade de ampliar ela e ir para nichando ela, trabalhando o neuromarketing, que é a junção da neurociência e do marketing, que tem como objetivo principal entender o que faz o consumidor preferir uma marca, ou comprar ou não um produto, ou até mesmo se tornar um cliente fiel. Vejamos que aquele ditado é base, né? Pode ser que R$5 seja caro para você, como pode ser que R$50 seja barato para uma outra pessoa. Não há regra, não há unanimidade no que diz respeito a uma precificação. Então, por isso, o que é para uma pessoa não necessariamente é regra para outra. E, indo também na condição de entender a neurociência, saber a junção e o porquê do neuromarketing, tem a neurovendas, que é o estudo que faz uso de técnicas de neurociência que ajudam a desvendar os pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que lideram as decisões de compra dos clientes e ajudam a melhorar os resultados de vendas. E é por isso que a gente vai aprofundar mais um pouquinho. O Macklin, ele trouxe uma teoria que a gente trabalha nos nossos treinamentos, que ele fala muito do que diz respeito ao cérebro trino. O nosso cérebro, ele tem uma subdivisão, onde ele tem 3 partes que são responsáveis pelo nosso comportamento. A parte maior, chamada de neocórtex, é o que supostamente nós chamamos da parte inteligente, a parte que tem supostamente a condição de pensamento. Só que vejamos, a gente até colocou ali uma tartaruguinha para simbolizar. Muitas pessoas ainda, elas costumam dizer, não, eu sou muito racional, as minhas decisões são completamente racionais. Mal ela sabe que o que faz ela bater o martelo numa decisão é a sua condição de vida, a sua condição de experiência e principalmente a sua condição de como a gente acessa todas as outras partes que são inconscientes, que é o sistema límbico e o sistema reptiliano. Quem aqui nunca surtou? Quem aqui uma vez não fez algo espontâneo e se arrependeu, que atira a primeira pedra? Não há como a gente separar o indivíduo que nunca tenha se arrependido de uma decisão precipitada. Porque o nosso reptiliano, como carinhosamente ele é chamado, ele tem uma constituição cerebral similar às dos répteis. E o répteis, a gente sabe que, além de irracionais, ele tem aquela condição de instinto, de sobrevivência. Ele está em sinal de alerta sempre, como nós estamos. E a questão relacionada ao sistema límbico, a gente fala que é o nosso HD, a nossa caixinha, onde após um dia, o nosso cérebro ele acaba armazenando ali tudo que ele entende que foi experiência significativa, independente se for positivo ou não. E o restante das informações que a gente vivencia em um dia são jogadas no nosso lixo mental. Tanto que pode ser que muito do que eu fale aqui para vocês hoje marque vocês pelo resto da vida, como muitas das informações já se perderam nos últimos 5 minutos, vocês nem se recordam do que eu falei. E não é porque vocês têm controle disso. É porque o próprio cérebro ele já consegue distinguir o que ele julga ser importante para o seu histórico, para a sua continuidade de cognitiva e do que as coisas que não vão fazer sentido para vocês. Por isso, após esse estudo, foi entendido então que estão ligados a 6 impulsos primários, toda e qualquer decisão inconsciente. Ora, ela possa vir a ser relativa à luta, ora, ela pode vir a ser relativa à fuga, ou ora, ela pode ser relativa a sexo, emoção, alimento e proteção. Todas as decisões inconscientes que nós tomamos têm uma ligação com esses 6 itens aqui. E não há ser humano nesse planeta que não tome uma decisão voltada
nessas questões. Até mesmo o fato de não tomar uma decisão é uma escolha, é uma decisão. Então, é inerente ao nosso poder essa condição. Então, a gente vai entender agora, e já indo para uma parte um pouco mais prática, o que em primeiro momento eu posso fazer, ou posso avaliar com muito carinho se eu estou fazendo, ou que pode ser benéfico para que eu consiga fazer com que o meu cliente, fazer com que o meu público-alvo possa estar mais próximo de mim. Primeiro, gatilho mental da prova social. A própria imagem, como toda ela já disse, quem nunca, em uma ocasião ou outra da vida, não foi em uma outra cidade, ou não saiu para jantar, ou foi em algum outro local público do qual você percebia algo do mesmo setor, de repente, 2 restaurantes. Às vezes, algumas cidades têm algumas vias gastronômicas, aqui na Grande Floripa tem ali Coqueiros, vamos supor, ou algumas outras regiões, inúmeros restaurantes, bares, um ao lado do outro. Muitas vezes, a probabilidade é de que as pessoas que, quando você passa no local e você vê uma fila, você passa no local, você vê que vê cheio, a probabilidade é que o número maior de pessoas tende a tomar a decisão e ir a esse local do que necessariamente ir ao local que está vazio. De repente, pelo ponto de vista da nossa necessidade, se é uma refeição rápida, se é algo, a gente até quer ir naquele que está vazio, que vai nos entregar a refeição mais rápida. Mas se a gente está predisposto, tem tempo para isso, as pessoas têm uma tendência a seguir os outros. Tanto que as redes sociais nos mostram isso. Quanto mais as pessoas têm seguidores, mais elas acabam tendo fãs. E quanto menos as pessoas têm seguidores, mais vão sendo deixadas de lado. É só analisar os indicadores dos perfis de Instagram, Facebook e canais do YouTube. Então, a probabilidade, quem tem mais, fique com mais. E quem tem menos, fique com menos. Mas, tá, Thiago, e de que forma isso pode refletir no meu negócio? Inúmeras formas. Você tem uma condição de trazer aquela condição da prova social para o seu lado. Primeiro, nós trabalhamos a questão do neurônio espelho. As pessoas têm uma tendência a querer fazer inconscientemente ou se familiarizar com o que as outras pessoas fazem. E de que forma eu trago isso? Tem um livro chamado A Lógica do Consumo, que é um dos livros que a gente tem também dentro do nosso treinamento, que ele traz uma analogia ali voltada logo após um estudo que foi feito com macacos, onde o macaco foi colocado com eletrodos dentro de uma jaula e foi condicionado a um horário X do dia a receber bananas. Então, toda vez que ele recebia bananas, ele comia elas e automaticamente o seu cérebro começava a manifestar nos eletrodos e automaticamente refletir lá no computador. Algumas áreas começavam a ficar mais em alerta no seu cérebro. Então, ficavam piscando algumas áreas do prazer e outras coisas mais. O que acontece é que, em alguma ocasião, eles deixaram a banana próxima ao que diz respeito à jaula onde estava o macaco e numa distância que ele não pudesse pegar a banana. E depois veio um humano ali, uma pessoa, e descascou a banana e comeu na frente do macaco. O macaco ainda também estava com o eletrodo e conseguiu ser analisado que ele também estava reproduzindo as mesmas áreas de prazer e as mesmas áreas de desejo que um dia anterior. Então, isso prova que, conscientemente, o ser humano e um animal, né, um mamífero, ele tem uma tendência a, inconscientemente, desejar aquilo que o outro está fazendo. É a mesma coisa quando a gente pergunta para uma pessoa se ela tem inveja ou não. Tem pessoas que dizem, não, eu não sou invejosa. Ou eu tenho uma inveja branca de você. Na verdade, isso é um sentimento, uma emoção que nós não temos controle. E sim, se é uma notícia boa para alguns ou ruim para outros, todos nós temos sim um desejo, muitas vezes recalcado, para tomada de decisão do que acontece com as outras pessoas ou um grupo ao nosso redor. Então, sim, a gente tem, no popular, um certo tipo de inveja que se manifesta. Então, uma vez que uma pessoa está fazendo algo, automaticamente ela quer saber o que os outros estão fazendo. Por isso que hoje tem muito digital influencer e eles voltam lá para aquela, na curva de adoção, para aquele perfil que são os inovadores. As pessoas querem saber o que é tendência, o que os outros estão fazendo. Então, por isso, esse pequeno exemplo. A mesma coisa quando também você está no estádio de futebol, você está na frente de uma TV, o jogador vai chutar, quando você se dá por conta, você está em pé, em frente à TV, fazendo quase que o mesmo movimento. E isso pode fazer com que você também nem se dê por conta, mas é uma das coisas que mais funcionam, que a gente não se dá por conta também, a nossa emoção que a gente compartilha naquele período. Ou, de uma forma inexplicável,
num casamento, numa cerimônia, a noiva começa a chorar, as madrinhas começam a chorar, quando vê tá todo mundo chorando, e sem muitas vezes as pessoas entender por quê. Então, por isso que essa é uma das coisas que chamam muita atenção. Por que as pessoas se emocionam? Ou então, uma pessoa está chorando e a outra começa a chorar porque está chorando. Ah, tô chorando porque você está chorando. Então, só explicando um pouco cientificamente porque alguns comportamentos são comuns de acontecer. A mesma coisa aí, o exemplo, ó, o slide do bocejo. É um slide quase que contagiante. Você vê uma pessoa bocejando, você já, a garganta quase dá um nó e é muitas vezes quase que inevitável não fazer o mesmo. Então a gente brinca, coloca isso lá só para o pessoal entender que é uma coisa que o neurônio espelho, ele trabalha isso e faz com que movimente muito o nosso comportamento, certo? Mas vamos lá. Tá, Thiago, tá falando teoria, eu quero vender, eu quero solucionar meu problema. Então vamos ver o que eu posso fazer com isso para botar em prática. Então, o que você pode falar no que diz respeito ao gatilho da prova social, do neurônio espelho? Colecione matérias de revistas que comprovam a qualidade dos produtos que você vende. Lá mesmo do Empório Floripa, tem um sommelier que é sócio também do Gilson, chamado Kevin, que ele tem lá revistas, recortes de jornais, que fazem com que ele consiga gerar prova social, que mostram o respeito que ele tem no segmento com o seu profissionalismo. Isso pode ser também ajudado a ser divulgado nas redes sociais. Isso tem que estar em evidência. Tudo que se tem a respeito de notificação sobre a sua carreira, sobre o seu negócio, deve ser trabalhado. Uma segunda questão, colecione também matérias que comprovam o gosto popular. Eu digo também a questão relacionada ao próprio Gilson ali também, que é um local muito agradável, de que forma ela também mostra as pessoas tomam decisões embasadas no que os outros veem. Então, provam que o vinho traz benefícios para a saúde, trazer que a manutenção preventiva lá na oficina do Beto é interessantíssima. Por que optar? Quais são os ganhos e benefícios que uma manutenção preventiva tem comparado à manutenção corretiva? Todo mundo sabe que tem que ser preventivo, só que as pessoas, elas têm uma tendência de deixar tudo para a última hora. Quando você vai viajar, as pessoas não fazem revisão, mas depois o telefone do Beto toca, pedindo para serem resgatados lá no meio da estrada, quando o carro dá uma pane. Então, aí cada um tem um segmento, cada um pode imaginar o que pode fazer nessa área, nesse sentido. Por exemplo, as provas sociais ainda as pessoas gostam de números. Claro que quando eles são mais fidedignos, se torna mais interessante, mas já vendemos mais de 1000 peças. Já estamos chegando ao número X. As pessoas sentem, opa, então sim, quer dizer que isso é bom mesmo. Então isso é uma outra estratégia que tem que ser trabalhado, porque isso não, você não tira R$1 do bolso, você só está multiplicando informações que às vezes nós acostumados com nossa periodicidade de nossa visita do nosso cliente, do nosso atendimento, dos nossos fechamentos de negócio, a gente deixa essas informações de lado. E são informações que são importantes. Números de seguidores, avaliem as redes sociais de vocês. Primeiro, a pergunta é, todos aqui têm redes sociais? Como estão elas? Como que vocês cuidam delas? Como que vocês engajam o seu público? Então, hoje, o digital, ele é, sim, essencial. E, na verdade, não há como ter sucesso no mercado hoje se você não tiver uma presença no mundo digital. Ah, mas a minha cidade não adere muito. Ah, mas os meus seguidores não são muito isso. Ah, eu divulgo mais do boca a boca. Não tem problema divulgar no boca a boca. Mas se você depender só disso hoje, pode ser que a gente não tenha história para contar amanhã. Cliente pedigree. Como é que a gente chama isso? Mais uma vez voltado para a marca principal. Tem aqui até um exemplo do mercado público de Florianópolis, onde você vai passando nas bancas de peixe, de peixaria ali, e você tem eu não me recordo agora, tem um bar, eu não me recordo nem o nome. Tem uma peixaria ali que ele já serve os petiscos ali e tem fotos só com celebridades, fotos com atores globais, Galvão Bueno, outras figuras. Às vezes você pode utilizar isso a seu favor. Tem um cliente meu, do Humberto, que ele tem um lounge de narguilé e com muita frequência visita jogadores de futebol, figuras públicas, pessoas conhecidas a nível nacional, e isso ele começou a utilizar recentemente, através agora, colocou quadros, fotos, e ele disse que aumentou o engajamento nas redes sociais, coisas porque as pessoas querem saber onde os outros estão.
Então, se você conhece alguma figura pública, pode ser o prefeito, pode ser o vereador, pode ser um jogador, pode ser um músico, uma modelo, uma pessoa que é conhecida, se ela usufrui do teu serviço, se ela usufrui do teu produto, por que não registrar? Por que não pedir um depoimento? Por que não pedir uma foto para colocar lá? Isso é muito satisfatório e as pessoas tendem também a levar mais credibilidade para isso. Então, é uma sugestão que a gente acaba trazendo para vocês nesse sentido também. Como a questão do depoimentos. Então, é uma na sequência da outra. Então, no que diz respeito à prova social, esses passos se tornam bem interessantes. E se alguém, por acaso, está anotando aí, não se preocupe que depois eu vou enviar também para vocês aqui esses slides, o passo a passo que pode ser feito, que, na verdade, a gente tem aqui mais uns 20 passos que você pode dar para já colocar em prática amanhã, sem tirar praticamente dinheiro algum do bolso, porque a gente quer trabalhar com vocês a menor possibilidade de investimento possível com a maior possibilidade de resultado. Então, são atividades que aparentemente podem não ter um certo reflexo, mas sendo feito de forma recorrente. Ah, Thiago, não tem tempo? Então delegue para alguém. Mas precisam ser feitos, que pode ter certeza que vão dar resultados significativos. Gatilho da reciprocidade. Já está a imagem dizendo por si só, é um ciclo, né, que tende a você conceder algo para alguém, uma vez que automaticamente, conscientemente, você atinge essa pessoa. E no final, ela se sente na obrigação de poder lhe responder de tal forma, fazer um agrado. Na época, minha avó dizia, eu emprestava um prato para alguém, um prato para fazer uma torta, fazer um bolo, eu levei alguma coisa na casa da pessoa. Era de forma, não sei se para vocês é muito comum, quando você ia devolver aquele prato, aquela forma, geralmente a pessoa preparava um bolo, preparava um doce, algo para devolver, para agradecer aquilo. Às vezes você pode pedir um carro emprestado para alguém, ou se alguém já pediu para você, a pessoa vai lá, manda lavar o carro, dá uma ducha, leva lá no negócio do Igor, que trabalha lá em Coqueiros, também trabalha com embelezamento automotivo, que é algo que ele faz. Então imagina, leva o carro lá, faz o serviço e entrega para a pessoa que te entregou. É algo significativo. Vai lá, completa o tanque, abastece. É o gatilho da reciprocidade. A pessoa te emprestou o carro e simplesmente você faz algo para que compense aquela pessoa. Na smartwatch lá. Então, vejamos. Ideias para colocar em prática no que diz respeito ao gatilho da reciprocidade. Ofereça uma degustação, um test drive. Entregue um conteúdo gratuito. Ofereça um atendimento VIP. Ofereça um brinde, sorria e sirva. Aí que tá. Pensem em tudo que vocês fazem hoje. Poxa, Thiago, nós estamos fragilizados, nós estamos preocupados, mas você quer vender. Vejamos que lá no início alguém colocou lá, ou até o término da noite aqui de hoje vai imaginar, poxa, eu quero engajar ou eu quero vender? Eu quero vender. Só que as pessoas pensam, eu só quero vender e não penso em contribuir em nada com isso. Provavelmente a possibilidade de venda ela vai diminuir. Ofereça uma degustação do seu produto. Ofereça um voucher. Ofereça um ticket. Ofereça um test drive, como tem um exemplo. Entregue um conteúdo gratuito. Se vocês estão gerenciando as suas carreiras, o seu negócio, eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço vocês, eu já tive a oportunidade de conversar brevemente com praticamente todos aqui. Olha o conhecimento que vocês têm. Um domínio que vocês têm nas suas carreiras, nos seus negócios. Quanto de conteúdo você pode gerar e entregar para as pessoas para que elas cada vez mais venham ter confiança em vocês. Pode oferecer um atendimento diferenciado, pode oferecer um brinde. O meu irmão recentemente recebeu, ele é empresário também no segmento de condomínios, na parte de asseio, na parte de portaria humana, e automaticamente, como todos nós aqui, ou hora nós estamos vendendo, ou hora alguém está vendendo para a gente, é um tanto que natural. E ele recebia inúmeras vezes ligações, eu quero marcar um horário contigo, peguei seu número com tal pessoa, uma indicação, quero que tu conheça a minha empresa de marketing, quero que tu conheça isso, aquilo. Ok, eu acredito que é um discurso tanto comum aqui para a gente, né? Ou hora a gente está vendendo, que a gente faz algo similar, ou hora alguém está vendendo para a gente, né? Só que chamou a atenção dele uma vez, ele recebeu lá na sede da empresa uma caixa com uma caneca e tinha uma carta
escrita a próprio punho, dizendo, olha, senhores diretores da JJ Serviço, que é a empresa deles, acompanho o serviço de vocês, acho muito bacana o valor que vocês têm agregado aí nos condomínios que vocês atendem, e eu tenho também uma aderência ao tipo de público que vocês atendem. Por isso, eu gostaria de ter um momento para conversar com vocês e, principalmente, poder ajudar vocês a entregar maior valor para os clientes que vocês já entregam. E aqui, para mostrar como eu admiro o trabalho de vocês, está o mimo, um presente aqui, uma caneca, para que vocês possam aí deixar os dias de vocês mais alegres, aí, sempre com um cafezinho bem quentinho. Vou deixar o meu contato aqui, se vocês tiverem disponibilidade de me receber, a gente pode tomar um café junto também, eu levo a minha outra caneca. Poxa, vejamos. É um tipo de abordagem, convenhamos, muito diferente ao convencional, muito diferente ao tradicional. E automaticamente o meu irmão me chamou, até porque ele sabe que eu gosto de inovação, e ele foi e acabou aceitando a possibilidade de conversar com essa pessoa. Até não sei se fecharam o negócio. Mas vejamos, já é uma forma diferente. E agora eu me lembrei aqui porque, ofereça um brinde. Já é algo que dá a possibilidade para que você faça algo diferente. E só você sabe se você pode flexibilizar um pouco de desconto, se você pode dar um brinde. Você não precisa fazer isso para todo mundo, mas você pode fazer para alguém. Então, o restante do sorrir e servir, eu nem preciso falar que quem vai vender de cara fechada, não vende. Quem vai vender, desculpa, de mau humor, não vende. Quem vai vender inseguro, não vende. Então, mesmo que as coisas estejam acontecendo, a gente não pode ser um termômetro, que a gente, como é que está a temperatura lá fora, está quente, a gente fica mal, se está frio, a gente fica mal. A gente tem que ser um termostato. A gente tem a possibilidade de controlar tudo o que está acontecendo. Certo? Temos aqui também o gatilho da autoridade. Ele vai muito ao encontro da prova social e ele traz aquela ideia que você realmente é o melhor naquilo que você faz. E você tem como justificar isso. Que nem quando você faz um vídeo de uma rede social, você grava, você compartilha o conteúdo, você divulga o seu currículo, você faz com que as pessoas tenham mais provas sociais, depoimentos sobre você, você vai se tornando uma autoridade. E como que você se torna uma autoridade? Com recorrência. Não adianta você ter uma rede social e fazer uma publicação hoje, e daí a próxima é só em maio, lá depois do dia 15, daqui 30 dias. E depois, outra só lá em agosto. Ou colocar coisas que não têm muita coerência. O nosso objetivo é agregar valor. Para ser autoridade, a gente precisa bater firme na mesa e fazer que a pessoa entenda a nossa responsabilidade. Tanto que nos nossos próprios contratos mesmo, a gente dá a garantia da dúvida para o cliente. Que se ele não se sentir satisfeito, ele não precisa pagar, está lá em cláusula contratual. Esse é o nosso objetivo, mostrar à autoridade que ele está tomando uma decisão assertiva. Então, a gente... É uma forma de dizer, quem não tem autoridade ou quem titubeia, já não vai se comprometer. Poxa, eu não vou fazer isso, pois pode ser que a pessoa que, quando não confia no seu próprio negócio, com certeza, dificilmente ela vai fazer com que o cliente dela confie nos seus resultados. Então, de que forma a autoridade pode me ajudar nesse sentido? Primeiro, escreva artigos sobre seus produtos e serviços. Mais uma vez, a geração de conteúdo, quando a gente está nessa metamorfose de comportamento, só para vocês terem ideia, os cursos EAD cresceram significativamente no mercado nos últimos 30 dias. Eu acredito que vocês, mais do que nunca, estão cansados de live. Tem gente que, de repente, está cansado até de vídeo, já participou de outras videoaulas, está assistindo treinamentos, vídeos YouTube, plataformas, mas é o que o mundo já desenha há um bom tempo. Só que as pessoas ainda estavam um pouco distantes e se viram agora quase na obrigação de trabalhar nesse sentido. Então, grave tutoriais sobre seus produtos, produza, gere conteúdo, que você gera autoridade. Conheça bem seus produtos. Tem pessoas, como eu digo, elas não sabem as características, vantagens e benefícios dos seus produtos. Aí fica muito difícil vender. E se você vai só na parte do preço, provavelmente você corre o risco de não ser comprado, de não ser lembrado. Então, são coisas nesse sentido que fazem a diferença. Inclusive, eu já antecipo para vocês, no próximo dia nós vamos falar sobre a parte estratégia dos 5 passos, visão de futuro, alvos, prioridades, planejamento e ação. E a gente vai compartilhar com vocês a nossa estratégia voltada da técnica passeios de vendas, que é uma metodologia Spin Seller também trabalhada. E a gente vai trazer alguns aspectos do nosso funil de vendas e também como desenhar esse processo de características, vantagens, benefícios e script de abordagem. Só dando um spoiler aqui para vocês, para você se preparar também do que a gente vai trabalhar. Então, na autoridade, mais uma vez,
grave tutoriais no que diz respeito aos seus produtos, conheça bem os seus produtos, tem um canal no YouTube. Eu pergunto, tem alguns que tem Facebook, tem alguns que tem só Instagram, tem uns que não tem nenhum. Eu não estou dizendo que você precisa amanhã fazer, mas a gente vai dizer que se você não fizer, é um canal a menos que você perde. É um canal a menos que você tenha pessoas lhe acompanhando. Então, a importância de estar presente, estar em evidência é um diferencial hoje em dia nesse sentido, certo? E também, por fim, no que diz respeito à autoridade, você tem a definição de um nicho. Você coloca a definição lá voltando no Canvas, que a gente tem a possibilidade de desenhar com vocês. Quem é, e reavaliar novamente, quem é meu público-alvo? Eu quero vender para 8 pessoas ou quero vender para 4 pessoas e ter o mesmo resultado de 8? Teoria de Pareto, 80-20. 20% do meu público-alvo, ele tem que me dar 80% do meu resultado. Isso faz com que eu me torne preventivo e não tenha aquela dependência. Isso me gera maior domínio do tempo e também do poder de barganha e negociação. Temos também aqui o gatilho de compromisso. O compromisso nada mais é do que a simbologia aí de honrar o compromisso que eu fiz com vocês aqui hoje. Eu poderia estar doente, não teria problema, o Humberto ia estar aqui, porque nós somos a Line Instituto. Então, nós estamos os dois aqui, o Humberto, você já viu, já me auxiliou aqui quando o vídeo saiu fora, quando alguma coisa aconteceu. E se eu não tivesse, por algum motivo, hoje, a condição de estar presente, ele domina todo o conteúdo e tem uma pessoa que vai dar continuidade. Isso é importante. Hoje, se o negócio seu depende só de você, quem é que vai tocar ele se você não estiver presente? Então, o compromisso se dá nisso. O compromisso é a forma que a pessoa sabe que vai chegar lá no seu estabelecimento, que vai consumir o seu produto, que vai consumir o seu serviço e vai saber que vai ter fidedignidade com aquilo que você vendeu. Fidedignidade com aquilo que você prometeu. Então, ela se torna mais confiante e ela tende, aí sim, essas pessoas tendem a fazer o boca a boca como ninguém. Eles se tornam seus vendedores pelo simples fato de você ter feito o que não é uma normalidade, o que é o normal. Ter palavra, ter compromisso. A época lá do fio do bigode grosso lá, para aperto de mão, não precisava mais, valia mais que um papel. E as pessoas estão esquecendo cada vez disso. As pessoas têm que assinar o documento, têm que registrar no cartório, têm que reconhecer firma. O Brasil, estatisticamente, é um dos países mais desconfiados do mundo. As pessoas não acreditam umas nas outras, por isso que é papel, por causa da índole e as questões históricas. Mas ainda pode parecer ingenuidade, mas a gente gosta do aperto de mão, a gente gosta no olho do olho, que é uma das coisas bem importantes. Agora, ideias para colocar em prática no que diz respeito ao compromisso. Comprometa seu cliente com uma agenda, data e horário. As pessoas, a partir do momento que elas estão retraídas agora, com esse momento de isolamento social, pandemia, aqui em Florianópolis, Florianópolis, Santa Catarina, todas as atividades estão retornando, em todos os lugares estão retornando, mas faça valer a sua agenda. Quando muitos estavam trabalhando home office, agora estão voltando, dê uma ligadinha para o cliente antes, converse com ele, confirme, você vai comparecer mesmo? Ou posso comparecer aí? Tá tudo certo? Tá confirmado? Tá de pé o nosso compromisso? Uma vez que você compromete essa pessoa, você ativa o gatilho dela assim, de responsabilidade. Isso dá condições que você não perca o compromisso, que você não perca o horário, que você não perca o negócio. Então, isso se torna bem significativo. Ligue algumas horas antes para reforçar o compromisso. É o que a gente fazia antes até com a nossa pré-venda aqui, a Monique. Quando a gente ia fazer visitas comerciais, ela sempre reforçava, ligava antes para honrar o compromisso, porque às vezes muitas pessoas deixavam de lado, não atendiam, e às vezes pode acontecer isso com vocês. Às vezes alguém que você quer fazer um negócio, ela simplesmente do nada não te atende, não fala mais com você, e não tem algo mais complicado que possa deixar a gente chateado do que uma pessoa que basicamente que foge da gente. Então, o compromisso sabe, é bem pertinente. Associe um desconto ao fechamento, né? Uma vez que a pessoa consegue fazer negócio com você, comprar um brinde, comprar um produto seu, fazer um serviço com você, poxa, dá um desconto para ela vai se sentir recompensada. E a probabilidade de fidelização, ela se torna muito maior para você nesse momento. Assine um pré-contrato ou um pedido, pois, querendo ou não, por se tratar de um CNPJ, antes o choro da outra pessoa do que o seu. O que a gente quer dizer com isso? Querendo ou não, ainda tem um aperto de mão, mas querendo ou não, tem ainda pessoas que têm má índole no mercado,
estelionatários, pessoas que realmente são mal pagadores, não têm um comportamento voltado, principalmente até do mundo dos negócios. Por incrível que pareça, a taxa de empreendedorismo do Brasil ela estava crescendo significativamente, ano após ano. Mas, em compensação com a crise, muitos negócios fecharam e deixaram de existir. Então, tem empreendedores que são por vocação e tem empreendedores que são por necessidade. E, às vezes, alguns de necessidade não têm o mindset da confiabilidade, não têm o mindset do compromisso e pode, muitas vezes, querer até crescer, mas uma vez que algo não acontece de bom com ele, ele já não honra você também, já não faz o que precisa fazer, já pode acabar afetando o seu negócio. Comprometa pedindo indicações. Isso é uma das coisas que também, no nível do compromisso, é interessante. Se a pessoa confia em você, vai lá e peça indicações. Até mesmo, eu não tenho problema nenhum compartilhar com vocês aqui, na penúltima turma de Imprelite que nós fizemos em Humberto, nós estávamos lá no 9º encontro, o pessoal... nós vamos fazer a 10ª turma agora, então a gente gostaria de uma gentileza de vocês, pedir algumas indicações profissionais, pessoas que vocês acreditam que vão crescer com o nosso conteúdo, com o nosso acompanhamento. E nós tivemos mais de 119 indicações. E dessas 119 indicações, nós basicamente fechamos a turma seguinte, ou seja, uma ação orgânica, que a gente às vezes não utilizou a estratégia de inbound marketing, que a gente vai falar no próximo encontro também, e acabou sendo bem-vindo, acabou sendo bem pertinente. Então, não tenha medo, não tenha receio de pedir indicação, pedir sugestão nesse sentido, pois o boca a boca, como a gente fala nesse contexto, ele acaba sendo bem pertinente nesse sentido. E, por fim, o compromisso está em testar o produto. Teste o produto, o serviço, faça com que a pessoa tenha a clareza e a certeza de que ela vai conseguir ter o trâmite do início, meio, fim, de tudo que você se comprometeu com ela. Isso vai fazer com que as coisas tendem a ser mais significativas e ela vai ter a condição de se sentir mais protegida e respeitada por você. Ok? Estamos ainda direcionando aí para o final. Gatilho do contraste. Esse é clássico, né? Acredito que todo mundo já analisa a forma de negociação do mercado. Quando você vai em muitas revendas de automóveis, tem lá o carro top no valor. Às vezes eles chegam a ficar num guindaste, chegam a ficar lá em cima, aquele carro dos sonhos muitas vezes. Você sai de casa com um objetivo com a sua esposa, com a sua família, ou você sozinho mesmo, vai lá verificar um carro e você acaba sendo visto até o vendedor, olha esse aqui, que chegou agora, o novo lançamento, e você, nossa, 200 mil reais, 300 mil reais. E você fica sonhando, você entra ali, fica analisando, só que no final, você saiu de casa para comprar um carro de 50, de 40, de 30. No fim, uma vez que você é apresentado ao carro de 200, 300, aquele seu carro, aquela dúvida que você tinha em relação ao 30, 40, ele acaba não sendo tão grande, ele acaba não sendo tão caro. Então, às vezes, o contraste se apresenta nesse sentido. Muitas vezes, roupa, você percebe uma roupa que está sendo colocada à disposição lá à venda por 200 reais, 300 reais, 400 reais um vestido. E ao lado você vê um vestido de R$ 79,90. Então, muitas vezes, se só tivesse o vestido de R$ 79,90, você poderia, de repente, não achar tão barato. Mas uma vez que tem um de 500 e você olha do lado um de R$ 79,90, ele se torna mais atrativo, mais interessante e dá a sensação que agora ele cabe melhor no bolso. Você acaba vendo a verdade. Tanto que o Black Friday, ele trabalha no nosso inconsciente nesse sentido também. Pena que o Brasil ainda tem muitas empresas que usam de má fé nesse sentido e não baixam tanto os preços, né? Mas já em compensação a tudo que existe no mercado, eu acredito que em algum momento numa vitrine, em alguma loja assim, você já percebeu o contraste dos preços. Isso é muito comum também em alguns cardápios de bares e restaurantes, onde muitas vezes o prato da casa, ele está lá em cima, de uma forma decrescente, assim, prato lá da casa, 500 reais, 400 reais. Depois você vai baixando, tem o de 180, tem o de 120, tem o de 90 reais. Aí você percebe que o de 90 não é tão caro, que o de 90 cabe no seu bolso. Então, vejamos, tudo isso aí é embasado no que diz respeito ao que faz o nosso inconsciente. Então, geralmente quem trabalha, quem vende, quem faz alguma coisa nesse sentido, já tem estudos que ajudam as pessoas a perceber, já tem estudo que já ajuda as pessoas a avaliar como é o nosso comportamento. Então, entender os gatilhos ajuda você a acessar
as outras pessoas, você acessar as outras formas de fazer com que aquela pessoa consuma mais. Vejamos, você às vezes não precisa de mais clientes. Você só precisa que o cliente consuma mais, que o cliente faça um serviço maior com você, que o cliente lhe chame uma vez a mais, por um tempo maior do que várias pequenas vezes. Então, só para você ter ideia de quanto pode vir somar e contribuir com vocês nesse sentido. Agora, ideias para colocar em prática no que diz respeito ao gatilho do contraste. Crie uma tabela comparando os benefícios de seu produto ou serviço em relação ao concorrente. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer compra de um antivírus, por exemplo, que você vê a versão free, gratuita, depois você vê do outro lado a versão premium, supomos. Aí tem os vistos, a versão gratuita, você tem o escaneamento do computador e você tem mais um anti-spam. Isso é o gratuito, né? E o premium, você tem os mesmos 2 itens e mais 10, 12 funções abaixo. Quando você vai comprar um curso, quando você vai comprar um treinamento, quando você vai ver alguma coisa nesse sentido, pode perceber que tem um contraste significativo. E a sua lógica de consumo dá você a intenção a entender que optar por aquele secundário ali, o premium, supomos, é o mais interessante. Então, você pode criar tabelas para fazer comparativo para que influencie e ajude a pessoa a tomar a decisão. Tem um cliente nosso que utiliza isso na academia dele, as taxas de venda dele aumentaram significativamente, porque uma vez antes ele apresentava só uma tabela. Só que quando ele começou a confrontar com uma segunda tabela, a terceira tabela, aquela se tornou mais interessante, mais atraente para o público-alvo dele. Então, por isso, ele conseguiu ter resultado e aumentou significativamente o número de inscrições com essa estratégia. Tem outros produtos ou serviços que curem a mesma dor com valores variados. A gente costuma dizer a questão do plano. Você pode ter um plano, olha, eu atendo você porque às vezes a pessoa pode reclamar do preço. Mas está muito caro. Não, você pode ter para todos os gostos e bolsos. Você pode deixar o caro lá, mas você coloca o intermediário e você coloca o de preço mais popular, digamos assim. Você não está se negando a vender para a pessoa supostamente mais caro. Você está ofertando 3 opções. Ela vai escolher o que ela tem, mas uma vez que você só tem 2, aí provavelmente, ou se você tem, eu tenho 2 produtos, 2 treinamentos, um de R$500 e o outro de 10 mil. Aí há uma distância muito grande. Você poderia ter um intermediário de 2 mil, de 1.500, supomos. Se você tem um produto de R$20 e outro de 100, ele vai ter uma diferença. E daí a pessoa pode, do outro lado, ter aquela condição de imaginar, isso está muito caro, está muito barato. Mas se você tiver o de 40 no meio, pode ajudar. Então, facilita muito essa compra porque você não está se negando e você também não deixa de atender os públicos que te consomem, certo? Escassez. A ideia é para colocar na prática da escassez. A escassez, ela já está presente aí há muitos anos e acredito que você já ouviu ou até se tornou um pouco assim, fácil de identificar. São as últimas peças. Olha, eu só tenho essa é a última no estoque. Eu já fui em treinamentos de marketing, de vendas em São Paulo, onde o profissional, o Conrado Adolfo, estava lá com mais de 800 pessoas, as pessoas conhecedoras das práticas de marketing, de vendas, e um gatilho que supostamente é comum, que as pessoas dizem, isso é papo de vendedor, não cai nessa, só essa que eu tenho, a última inscrição é tua, o último preço. Ele fez pitches de vendas, como a gente chama lá na hora, e as pessoas adultas saíram correndo para lá para comprar uma garrafa que estava vendendo por R$20 ou R$40 uma garrafa de água materializada lá, personalizada, perdão, e simplesmente ele, depois que as pessoas consumiram, deixaram basicamente estoque zero, ele disse, pessoal, acabei de aplicar o gatilho da escassez para vocês perceberem que uma vez que eu sou autoridade, e eu digo para vocês, existe uma tendência a que uma taxa significativa que vocês recorram à minha orientação. Outra vez também eu fui no treinamento Tony Robbins, foi a mesma coisa. A primeira vez que ele veio no Brasil, eu estava participando do treinamento, e daí ele diz, olha, eu vou fazer um treinamento em Londres em 2019, 2020, e quem foram os primeiros lá, as pessoas nem ouviram, levantaram, foram correndo, saíram na fila para poder acompanhar ele em Londres. Então é algo que funciona, mas tem que saber usar, não pode ser algo explícito, tão na cara, né? Tem que saber, olha, nós temos esses mais 4, esses 5, aí dentro da realidade de cada um, vocês vão saber melhor do que ninguém como fazer com que as pessoas chamar a atenção do seu cliente, basicamente. Então, esse é um gatilho também da escassez.
Então, só quando o cliente está realmente desejando o produto. Tem pessoas que não sabem o timing, e venda, ela é timing, né? Ela não consegue ter a condição de avaliar ali muito, já fica muito eufórica, já joga aquela informação ali. Então, o exagero, ele acaba afastando a pessoa, acaba até distanciando e fazendo a pessoa perder o interesse em você ou no seu negócio. A gente diz que, para que você aplique a gatilho da escassez, é interessante que você crie, né, apenas um estímulo para isso, precisa de um estímulo. E é o último caso, né? Tem pessoas que já querem colocar no início, daí automaticamente isso se torna inevitável, as pessoas percebem, elas decidem ir embora, porque elas entendem que não é a melhor opção trabalhar com esse tipo de pessoa, certo? Eu vou, pessoal, e respeitando o nosso horário, eu vou pular um último gatilho aqui, que é o da imaginação, pois é algo que eu posso trazer na semana que vem. Mas o gatilho da imaginação, em resumo, é como eu disse, é a imaginação. Você dá para a pessoa na prática de imaginar ela naquele cenário, imaginando o carro. Até mostrei ali o bife na chapa. Ali. Às vezes, imagine você está com fome agora. Imagina você chegar em casa, pegar aquele bifinho que já está temperado, com fome, trabalhou o dia inteiro. Se alguém não jantou ainda agora, colocar aquele bifinho na chapa, aquele barulhinho, pegar um pãozinho crocante, colocar com queijinho e uma cebolinha. São coisas que ativam o gatilho da pessoa, ela já começa a salivar. Quando você também coloca um vendedor de carro, coloca a pessoa no carro. Agora, imagina você viajando com a sua família, fazendo tal viagem, ou você se apresentando para os amigos, enfim. Cada questão da imaginação você pode colocar. Tanto que a gente usa muito o gatilho da imaginação dos nossos treinamentos. Imagine você, empresário, tendo a oportunidade de, uma vez por todas, conseguir viver um cenário que até então nunca se materializou. Você ter a oportunidade de trabalhar 4 horas por dia no seu negócio, 5 horas por dia, ou então criar um sistema que não dependa mais da sua presença para poder se tornar real. Então, querendo ou não, geralmente é uma tendência, a grande maioria dos empresários trabalha 10, 12, 14 horas por dia, não tem férias. Então, são coisas que realmente, imagine você, se colocar no gatilho de imaginação, pode ajudar as pessoas, e daí você sabe muito bem como o seu produto ou como o seu serviço pode atrair essas pessoas e ajudá-las, certo? Crie cenários de um futuro incrível com o seu produto. Estude as palavras mais poderosas nas vendas, que é o que eu vou trazendo na semana que vem também, que diz respeito à PNL, a Programação Neurolinguística. Transforme o benefício em imagens. Por isso que eu poderia estar falando tudo isso para vocês aqui, vocês me vendo. Mas quando eu trago uma imagem, um slide, ele já tem um outro impacto. Então, isso ajuda de uma forma bem significativa. Faça perguntas poderosas e conte cases de sucesso. Afinal, conte a história, conte os benefícios que as pessoas estão tendo, por que elas escolheram, o que elas mudaram de vida, por que você ajuda as pessoas, enfim, não importa qual é o seu serviço, qual é o seu produto. Sempre tem uma forma de redesenhar e se tornar mais atraente, mais atrativo para o mercado, certo? Pessoal, eu tenho aqui agora os últimos slides, onde eu vou definir, eu vou tirar do chat aqui, vou pegar o voto de vocês e também vou jogar lá no grupo para quem não esteve presente, para definir a próxima data. Nós temos mais 2 encontros, onde eu também vou colocar as questões da prática aqui, para vocês, na parte comercial mesmo, a nível de... Eu trouxe alguns conceitos, algumas ideias práticas, eu vou compartilhar os slides lá no grupo, como eu mencionei, e definir as próximas datas, certo? E agora eu preciso da ressignificação. Eu até vou tomar um golinho d'água que eu despejei informação. Eu até peço desculpas por correr um pouquinho, por aquele problema que a gente acabou tendo ali, né, com a internet aqui, do local onde eu estou. Então, eu gostaria de repente, umas 2 pessoas, eu vou até parar de compartilhar aqui, pudessem, de repente, abrir o microfone e poder falar. O porquê foi interessante a gente desprender, né, algumas horas aqui da noite de hoje para imaginar o que a gente pode fazer nas próximas semanas. Lembrando que, uma vez que eu contrabalanço todas essas pequenas dicas com tudo ainda que eu posso fazer e adaptar dentro da minha realidade, a gente acredita que pode ser bem interessante. Então, peço a gentileza de quem permaneceu aqui. Eu estou, pelo menos, está conectado o Igor, está conectado o Jonice, o Cristiano, o Gilson, o Humberto Novale, que é da equipe. Então, se alguém puder compartilhar aí de uma forma breve, uns 2 minutinhos, por que valeu a pena a gente se reunir aí, poder trocar as primeiras informações de números que vamos trocar, a gente ficaria bem agradecido. Por gentileza, quem gostaria?
como nós estamos em poucos na sala, eu vou deixar vocês numa situação, digamos assim, mais aí mesmo a ferro e fogo. Então, já vou perguntando, já até tirei do mudo aqui o microfone do Cristiano, que ele possa ser o primeiro a contribuir aí. Por gentileza, Cristiano. Agora é só um minutinho, Cristiano, que eu não estou te ouvindo aqui. Deixa eu ver se eu tirei certo ou se eu te bloqueei. Cristiano, volume. Dá uma olhadinha se está no mudo aí. Não estou te ouvindo ainda. Faz o teste aí. Dá um alô aí pra gente. Ainda não. É só eu que não ouço, Cristiano? Vamos fazer o seguinte. É que aqui, Cristiano, tá aparecendo para mim que tá bloqueado o teu microfone aqui, tá aparecendo na tela. De repente tem que clicar naquele botãozinho do mute ali. Aí, agora liberou, acho. Vamos ver, fala aí. Não, ainda estamos sem nada. Então, vou fazer o seguinte, Cristiano. Se for pegando as coisas, se você quiser, pode escrever ali no chat, enquanto eu vou pedir para a Joanice falar para a gente um pouquinho, enquanto o Cristiano utiliza o recurso ali do chat para digitar. Deixa eu liberar teu microfone aqui, Joanice. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Ah, que ótimo. Eu acabei entrei, depois eu tive que sair um pouquinho, já entrei, já estava andando, né? Então eu peguei aqui algumas coisas, né? Que, são coisas que a gente conhece, mas parece que nesse momento a gente fica meio travado, não sabe para onde vai, né? E aí eu anotei aqui umas dúvidas que você colocou, né? Qual é a nossa maior dúvida? Qual é o maior problema? Então, acho que dentro disso, faz a gente parar para pensar e organizar ou reorganizar o que a gente está fazendo, né? E nessas formas aqui que você apresentou para a gente poder ideias, né? Agora, só você falando, me vieram várias que eu tive que anotar. Então, assim... Sabe o que a gente chama isso? Desculpa te interromper. A gente chama isso no nosso treinamento de BFO, que é o brilhante e flashes do óbvio. É algo que está tão na nossa cara, tão no dia a dia, que parece até bobo muitas vezes, mas parece que a gente já até subestima essas pequenas ações, que somadas se tornam essenciais. Só para dizer que a gente chama de BFO isso nos nossos treinamentos. Entendi. Perfeito. Então, sim, foi excelente. Obrigado. Eu vou aproveitar ainda, enquanto o Cristiano aí estava digitando, não sei, eu vou pedir para o Gilson, vou liberar o Gilson aqui. Gilson, em um minutinho aí, vou liberar teu microfone, está liberado já, só para a gente concluir do que significou aí esse primeiro momento, esse primeiro passo que a gente está dando. Boa noite, tá ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Tá, legal. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu achei interessante essas tuas informações aí. Foi mais uma passagem de informação, de troca, né, de informações. Eu só acho que lá no início ali, eu acho que o momento ele está requerendo, sim, que se consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Tanto a vendas, né, no momento atual, quanto ao engajamento, sabe? Não dá para a gente pensar só fazer engajamento e não pensar no momento atual, que é um momento de sobrevivência de muitas empresas. Perfeito. Tá ouvindo? Legal aí? Sim, estamos ouvindo. Alô? Ah, tá, legal. Então, continuando. Então, eu acho que o desafio nesse momento é de conseguir fazer com que se consiga passar a sobreviver esse momento atual, notadamente as empresas novas, quem estava ainda em formação, quem estava se estabelecendo, ou mesmo para quem já estava estabelecido, tá? E buscar através do engajamento essa pós-crise, né? Como é que a minha empresa vai sobreviver de agora em diante? Uma coisa certa para todo mundo, eu acho que os negócios, a vida como um todo, será diferente do avante, em todos os sentidos. Algumas atividades bem mais, a outras
um pouco menos. E a comunicação nunca esteve tão presente, tão necessária. A grande jogada é, todos nós, todas as empresas, precisamos nos reinventar, tá? Nós precisamos buscar, cada um dentro da sua atividade, facilitar para o seu cliente. Como é que eu vou fazer com que eu posso facilitar para que o meu cliente consiga continuar sendo meu cliente através de uma situação totalmente diferente, né? E voltando ali também que tu falou ali um pouco dos tipos de marketing, né? Com certeza, a cura, os remédios nunca foram tão necessários, tá? Só cada um vai ter que buscar realmente a sua medicação exata, a sua dosagem, né? Mas a esperança, o lance de ficar na espera ali, meu amigo, nunca foi alternativa e agora cada vez menos. Beleza? Beleza, Gilson. Muito obrigado aí pela participação e ter disponibilizado o teu tempo aí para a gente poder crescer junto. Beto, eu vou liberar aqui para ti, Beto, para que tu possa, em um minutinho aí, dizer por que valeu a pena aí a gente estar junto aí, contribuindo, né? Compartilhando informações. Estou tentando liberar o teu microfone aqui, mas não estou conseguindo. Não sei se tu consegue fazer você mesmo aí. Vamos ver. Bom, enquanto eu não consigo aqui liberar o do Beto. Tá. Outro perfil aqui. Eu vou primeiro o Igor. Não sei se o Igor tá aí, tá ouvindo? Tô ouvindo. Igor, por gentileza, em primeiro lugar, boa noite. Eu estava lá no meio da fala, né? Em outro momento, mas aqui você pode acompanhar um bom período aí do que a gente estava conversando. Então, se puder contribuir com a gente aí, a gente agradece. Com certeza. Inclusive, pegando a carona na conversa do Gilson, realmente essa parte de engajamento e venda tem que trabalhar muito junto, né? Venda é muito necessário, mas sem engajamento também não acontece. Isso aí foi muito importante. No momento que a gente vive agora, muita gente com certeza com dificuldade financeira, que não é uma novidade do momento, como você também falou lá atrás, uma coisa que muitas vezes a empresa já vem deixando, ou até mesmo sofrendo algumas dificuldades econômicas. O Brasil vem em várias situações aí, e agora teve a situação aí dessa pandemia, que parou o comércio, parou tudo, mas muita gente pôde parar para reavaliar. E eu acho que tem muita oportunidade surgindo, realmente vai mudar o comportamento realmente das empresas, das pessoas, a forma de consumir. O que o Gilson falou aí também é mais uma vez muito pertinente. A gente tem que realmente ajudar o nosso cliente a continuar sendo nosso cliente, porque afinal de contas, sendo cliente, ele já gosta do nosso serviço. Então é uma coisa que a gente tem que realmente estar voltado para dentro do nosso negócio, vendo que a forma de consumir, mais do que nunca, ela está mudando muito, vai mudar muito rápido, né? Isso já vem acontecendo, a gourmetização de muita coisa aí já mostra isso. E agora mais do que nunca, né? Principalmente a questão online, a questão da não presença do cliente muitas vezes em algum local, e a gente tem que estar atento nisso. E agradecer a oportunidade de poder estar aí conversando e revendo aquilo que a gente muitas vezes sabe realmente e não coloca em prática ou deixa passar despercebido por achar que é simples e fácil demais. Obrigado pela oportunidade, uma ótima noite a todos, né? Bacana. Obrigado, Igor, pela presença e a atenção de sempre. Aqui eu vou ler aqui, né? Eu acredito que todo mundo já leu o que o Cristiano trouxe, que foi excelente, muito proveitoso, realmente muitas informações novas para colocarmos em prática. Muitas vezes acabamos nos acomodando com certos resultados, mas é importante sempre buscarmos algo novo, diferenciado para os nossos clientes. E eu acredito que todo mundo está falando uma mesma linguagem, né? Cada um possui um certo conhecimento, cada um possui uma expertise, mas às vezes a gente tem uma tendência a querer realizar as coisas mais complexas, sendo que as coisas mais simples ainda estão do nosso lado, ainda inacabadas, ainda pela metade. Então, a gente entende que, uma vez que eu avance para as questões mais complexas, é um sinal que eu já resolvi o que deveria ser feito há muito tempo atrás. Que isso que a gente sugere não necessariamente precisava ser feito numa época como essa, já deveria ser hábito. Então, a gente entende que isso possa vir a ser um bom primeiro passo. Eu vou compartilhar algumas informações com vocês individuais ali, e horas outras em grupo, e também vão fazer lá a possibilidade de a gente se reunir na semana seguinte, e até mesmo dependendo
de como foram as próximas semanas até poder reunir vocês de uma forma presencial, com sua respectiva distância, que às vezes alguns gostam aí, né, de um contato, não nesse sentido, mas pelo menos estar na mesma sala, vendo, colocando energia no ambiente, a gente pode avaliar com carinho, dependendo do que, com precaução, o que pode ser feito em breve, certo? Só para complementar aqui, primeiro agradecer a todo mundo, né, a presença de todos, e lembrar ali do que o Jusson comentou ali, que a gente teve clientes, 3 clientes, que antes da crise, eles programaram tudo, eles planejaram, claro, eles não sabiam da crise, mas planejaram com um site, um e-commerce, um iFood, com várias coisas, e hoje eles estão tendo um faturamento super bom. Então, assim, claro, eles não adivinharam a crise, mas eles planejaram antes da crise. Trabalharam bem o iFood, trabalharam muito o e-commerce, fizeram um site, e eles estão trabalhando agora a parte mais eletrônica, assim, e eles estão ganhando dinheiro agora na crise. Então, como é importante estar sempre se reinventando, né? Tá sempre inovando com as ferramentas, né? Então, tem gente que está ganhando na crise. Bacana. O Beto estava conosco, ele acabou caindo, está caindo para uma cidade. Então, agradeço a gentileza e a paciência, já passamos 15 minutos do que estava previsto. Mas semana que vem a gente retoma aí com algumas ações e eu também deixo aberto no privado ali algumas questões que você quer pontuar, conversar conosco, para que a gente consiga até mesmo conversar de uma forma personalizada dentro da realidade de cada um. Humberto, a gente vai estar à disposição. Tá certo? Vamos falando então, pessoal, dentro do grupo ali, ou individual, como preferirem. A gente deseja aí que os seus respectivos negócios a cada dia volte a ter os resultados que vocês desejam e almejam. E eu desejo a todos uma ótima noite e um ótimo descanso. Tá certo? Certo, pessoal? Então, eu vou pedir o seguinte, aproveitar que o Beto está aí, só faça um positivo aí, que eu vou dar um print na tela, para depois eu postar lá no grupo, para a gente ficar famoso todo mundo nas redes. Se quem puder fazer só um positivo, que eu vou printar aí, estou aguardando, vamos ver. Sorrisão também, todo mundo passou perfume, tá tudo certo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite, bom descanso e ficamos à disposição nesse momento aí tão especial e delicado ao mesmo tempo para todo mundo. Sempre almejando mais resultados. Certo? Eu vou também gravar, vou finalizar a gravação aqui também e vou estar disponibilizando até amanhã vídeo para quem quiser rever, pontuar algumas coisas. Eu vou estar encaminhando também os slides ali com o roteiro passo a passo para quem quiser. Tá certo? Uma ótima noite a todos e até breve.